Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu vou trazer um tema que por mim eu não traria, mas eu acho que respeitar os inscritos e respeitar a opinião dos outros tem que ser uma coisa praticada por todo cristão. E esse assunto realmente, eu não vou dizer a vocês que eu me aborreço com ele, mas eu realmente deixei de lado, porque praticamente todos que eu conheci que defendem com unhas e dentes que a pronúncia do nome do Criador foi mudada, e eles têm razão, de fato foi. A gente sabe que o sistema, tudo que envolve Deus, eles fazem de tudo para denegrir, para mudar, para blasfemar, isso é verdade. Só que eu penso que o mais importante para o próprio Deus não é que a gente saiba o nome dele, mas que a gente cumpra a sua vontade. Jesus Cristo disse que através dos nossos atos, através das nossas ações, reconheceriam que nós somos os seus discípulos. Ora, ele não disse, através de pronunciar certo o meu nome, vão saber que vocês são meus discípulos, são meus seguidores. Ele não disse isso. E acredito que isso foi justamente por conta disso que fariam. Então eu vi, né, pelo menos as que eu conheci, não sei se eu não tive sorte, mas os que eu conheci, que defendiam com unhas e dentes a pronúncia certa, como pessoas, como cristãos, deixavam muito a desejar. Então é um assunto que eu prefiro muito mais, né? A gente estudar as coisas referentes à elite, o que Deus quer realmente que nós façamos, do que, né, o comportamento, do que ficar discutindo e querendo. Até porque esse rapaz aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar a tela aí, vou diminuir a minha. Você vê uma certa arrogância no cara que está explicando. Eu senti isso, não sei se você vai sentir. Ele, por saber, né, latim, hebraico, ele acha que todo mundo tem que saber e pronunciar. Eu não sou, né, não nasci lá nesses estrangeiros. Eu sou brasileiro e eu falo português. E eu acho que alguns nomes têm que ser traduzidos, sim, né? Tem vários personagens, você vê japonês, que o nome é Kotaro. Aí, por exemplo, o Black Kamen Rider, né, era Kotaro Minami. Aí aqui ficou Isao Minami, porque era mais fácil pronunciar, e vários acontece isso, né? Então, e é normal que aconteça. Algumas palavras são difíceis de memorizar, algumas palavras são difíceis, né? Vai tentar pronunciar os nomes em alemão, é uma dificuldade terrível. Então, mas o cara aqui, ele insiste nisso, e você vê que ele meio que se sente especial por conta disso. Vamos ver juntos aqui, porque tirando essa parte, é muito relevante o que ele fala, tá certo? Então vamos ver juntos aqui. Tá? Aquilo que está na cruz. E ao Rushua, Morriu e ao Rudim. Peraí, tem lá com calma. É I, Y, A-O. Não, mas o que está escrito? Não, ali é uma interpolação da igreja romana. Ok, mas vamos, o que é que está escrito? Tem escrito ali, eu vou dizer no hebraico e traduzir para você. Certo. Tá? E ao Rushua, Morriu e ao Rudim. Significa, e ao Rushua, rei dos Yalrudim, do povo de Alvo. Jesus. Que botaram para Jesus rei dos judeus. Que não tem nada Não tem nada a ver isso aí. Isso aí é uma invenção e uma interpolação que está sendo cada vez mais levada ao conhecimento do povo numa grande mentira. Porque se você estudar, você parar, olha, com uma semana, se uma pessoa tiver um contato com a palavra, com a origem, com uma semana ele vai ver e vai testificar e vai dizer que então, o nome é inventado. O que dizem aqui? Jesus Cristo, o rei dos judeus, é balela. Não, é balela. Conversa para boi dormir aqui. Não, porque a palavra judeu não tem o nome do pai, que é o tetragrama. E não tem o significado de povo. Certo. Deus não é nome próprio, é um título. Isso. Como Senhor também não é nome próprio, é um título. Isso. Aonde está na escritura a palavra Senhor com maiúsculo, ali é o nome do Eterno que está oculto para os povos. Sempre foi. Tá entendendo? Quando eu digo no nome de Aldo Vilela, eu estou dizendo o nome da personalidade. Quando eu digo no nome do Senhor, eu não estou dizendo o nome de ninguém. Manda mais, Senhor. Me abençoa, Senhor. Senhor é Baal. Senhor é Baal. É isso aqui, ó. Agora, esses caras seguem o nome do Senhor. Aí não, tá fora, tá morto. Olha aqui quem é Senhor. Eu botei aí para mostrar, bem claro. Aqui, ó. No hebraico, a palavra e título Senhor refere-se à tradução do nome Baal. O ídolo adorado pelos cananeus lá em Canaã era o filho de El. E também o ídolo Bel, adorado pelos babilônicos. E o ídolo Adonis, da fertilidade masculina, também babilônico, onde originou a palavra hebraica do aramaico Adonai, que significa meu Senhor. Então é uma blasfêmia muito grande. No grego, ó, a palavra Senhor significa Kyrios, tá? Kyrios, que quer dizer Senhor. E era adorado o Kyrios de Roma, o imperador Nero, e era adorado Hélio, o ídolo Sol. Era o Kyrios de Roma.
né, da Grécia, né, e do Roma. E no latim, a palavra Senhor refere-se a isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante para as pessoas que nos assistem agora. Senhor, no latim, ó. Sen significa seis, confere? Seis, é o masculino de cena. Ok. Or significa repetições no latim. Ok. Tá? Também deriva do ídolo Oris, que era o ídolo adorado pelos egípcios. Tá? Exemplo, Senhor significa de 6 em 6 em 6. Todo mundo conhece que 666 é o número da besta. Fera. Então, Senhor é um título blasfêmico que não se pode falar o nome do Eterno usando essa palavra maldita. Então, quando eu digo Senhor Jesus, eu estou dizendo você a besta fera é Jesus. Não, você está dizendo, olha, dois ídolos nos nomes. O ídolo Baal e o ídolo Esos em Jesus. É complicado. Vamos para o intervalo, Luiz? A gente volta daqui a pouquinho conversando com o pesquisador bíblico Luiz Cláudio. Já a gente volta. Com o nosso Luiz Cláudio, que é pesquisador bíblico, eu vou colocando a Bíblia aqui, e ele é estudioso do hebraico, né? Estão vendo aí, né? É lógico que vai aparecer alguém para lhe contestar, você sabe disso, várias reuniões, né? Mas eles não têm como. Quando você aparece aqui, o povo vira-se no Satanás. Tem pastor que fica arretado aqui e quer vir para cá. Porque eles não têm conhecimento. Pode se preparar que vai ter muito pastor ligando para cá para vir. Pode ligar, eu estou à disposição. Então quer dizer que o nome Senhor significa a besta fera. É o 666. Mas por que a besta fera é 666? É porque, veja bem, essa é a síntese. Anota aí para jogar no bicho. 666 é o quê? Eu não sei qual é. Tem alguém que joga no bicho aí? Qual é, prego? 666? Eu não sei. Não? Sabe? Eu sei que, olha, Senhor, veja bem, o título, o número 666 refere-se àquele que vai blasfemar o nome santo. Com aqueles que estão que morreram já e aguardam o toque do chofar. Por conta das repetições, Exatamente. Né? Então, Senhor é totalmente blasfêmico. Se eu chamo Eterno, Soberano, Altíssimo, eu estou dizendo o título correto, mas ainda não estou dizendo o nome dele. Quando eu digo Yahweh, eu estou dizendo Yahweh Eterno. Olha aí. Quando eu digo Yahweh Rim, eu estou dizendo Yahweh Altíssimo, Soberano. Isso é complicado, viu? É nada. Aqui, pronto, a palavra Messias, veja, nomes inventados, que eu tenho certeza que chegaram aqui pessoas. Quem? Messias é invenção? Não, Messias é o título traduzido para o português corretíssimo. Mas o Messias é o não quê? Cristo. É o Manuel? Messias é o quê? Emanuel. Emanuel, né? E não Emanuel. O El é o pai de Baal. Emanuel, então é o Messias. Emanuel significa o quê? O Eterno Supremo está conosco. Do hebraico não é Machia, que seria Cristo. É Mehushihai, que significa Messias. Vamos lá, mostra aí. Hebraico, a palavra, pronto, nomes inventados para o Messias. A palavra Yeshua, Yahshua, Yoshua. Todas essas palavras são blasfêmias e pagãs porque YEZ, YAZ, YOZ, em dicionário hebraico caldeu, refere-se a um bode, ao animal bode. Escuta bem. Esse bode é amaldiçoado, essa desgraça. Não, é isso que eu estou dizendo a você dentro das origens, né? Não vou mais comer carne de bode. Suas significações, veja bem, a palavra Yeshua, Yahshua e Yoshua significa o bode salva, e o bode não vai salvar ninguém. Vai, nada. Tá? Então, veja bem, implica na idade do bronze, aquilo que eu falei anteriormente, pelos povos arcadianos sumerianos, ao norte de Al-Shoru, que é o nome verdadeiro de Israel, um ídolo que tinha o nome de Yeh, que refere-se a um bode. No grego, a palavra do Messias, o nome do Messias é Iosous. Também é blasfêmia pagã, porque deriva do ídolo Apolo, adorado pelos gregos como salvador e de cura. Também o ídolo feminino chamado Iu, que era também um demônio adorado pelos gregos, e os tradutores depois colocaram Ié, ficou Iesous, mas é Iusous. Então veja a blasfêmia. No latim, a palavra Iesus também é blasfêmia pagã, deriva do ídolo Esos, que era adorado tanto por gregos como romanos. Este ídolo é gaulês, figura de um homem sentado num trono com serpentes enroladas nos braços, segurando cabeça de carneiro, onde originou o nome em português Jesus pelo tradutor. E eu vou mostrar aqui agora a você esse Esos, entendeu? Esse Esos, tá? Que é esse aqui, para comprovar isso aí, já que você chegou já aí, olha aqui, a gente aqui. Segura aqui, aqui tá solto, é só porque eu colei. Opa, segura. Aqui, ó, origem pagã do nome Esos, tem até livro e tudo aqui, ó. Na enciclopédia Bloch H de mitologia, deuses de todos os tempos, tá vendo? A história do Redentor Krishna, Iesu Krishna, tá vendo? Tô vendo. Tá certo? Ele era o quê, ó? Era um ídolo, veja bem, durante... bota um pouquinho mais pra cá, isso, obrigado. A humanidade, veja bem, ó, Roma, olha. Ele diz aqui, ó, Esos, o maior deus mitológico do céu, aparece segurando nas mãos, que é isso aqui, cabeça de carneiro, entendeu? E enrolado com serpente. É esse ídolo aqui. Se botar o J aqui, fica Jesus, meu irmão. O tradutor usou Iesus e depois, em 1611, trocou o I pelo J. E o J não existe. E quando fala Hare Krishna?
Hare Krishna já é uma coisa com o hinduísmo, né? Olha, outra coisa muito importante, amado. O significado de salvação no nome do Messias é Shua. Quando eu digo Yahushua, eu estou dizendo Yahu salva. A salva é Shua. Mas Luiz, me diga uma coisa. Pois não. Não é um negócio complicado hoje? Não. Não, entendo. Deixa eu lhe fazer a pergunta. Não é complicado hoje pra gente. Qualquer coisa de meu Jesus. Jesus, olha, é uma questão de tradição. Pra dizer Yahushua, né? Sim. Meu Yahushua. Yahushua. Como é que isso tem que ser dito nas escolas? Isso é a Igreja Católica tem que ir, né? Não, veja bem, não é a Igreja Católica. A verdade no coração do homem. Porque o Messias não extinguiu nenhuma igreja. Porque é estranho, né? Você imagina, tá no mundo de, meu Yahushua, me perdoe. Veja só. Não. Né? Você está falando diretamente com ele. Mas as pessoas não têm a cultura disso. Vamos ver, você está falando de tradição, de costume. O Messias deu uma palavra aqui no capítulo 15 de Manialro, que é Mateus, no versículo 6, ele diz aqui, ó. Quer que eu leia? E assim validaram, você pode botar assim para eles verem, que está escrito aqui, bom. Aqui, ó, fecha capítulo aqui, bem 15 por favor. De Mateus, né, que é Manialro, versículo 6 e 9, ó. E assim validaste a palavra do Altíssimo e não Deus, por causa da vossa tradição. Aí ele chama os escribas de hipócritas. Olha aí, veja bem. Bem profetizou Yoshiao, que é o Isaías, né? A vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. E em vão me adoram, seguindo preceitos de homens. Isso aí ele está se referindo a costume, a cultura e a tradição deles, que não queriam falar o nome do Pai. Então, eu não posso de maneira, e nenhuma pessoa que tem um coração aberto para aprender e saber a origem, continuar numa adoração, porque eu passei 15 anos dando glórias e dizendo que Jesus salva, que Jesus é o Messias, e nunca foi. Mas você hoje, você se diz que você é agnóstico, você é católico, é apostólico? Não. Eu sou isso aqui, eu sou um remanescente. Aqui. O que é um remanescente? Remanescente nas escrituras. Exatamente. No chamado pai dos burros, que é o dicionário, ele diz: um remanescente significa resíduo, que restou, sobrevivente. Nas escrituras, no livro de Arimial, que é Jeremias 6:9, ele diz: e assim Yahu Tissivulial, que é Yahu, comandante dos exércitos, diligentemente se rebuscarão os resíduos de Al-Shoru, que é Israel. Os resíduos é um remanescente. Cosoquiu, que é Ezequiel 6:8, diz: mas deixarei um resto, porquanto algum de vós escaparei a espada entre as nações quando fores espalhado pelas terras. Isso é remanescente. Agora vai o principal. Livro de Romanos, capítulo 9, versículo 27. Mas relativamente a Al-Shoru, que é Israel, ele clama a Yoshiao Isaías, ainda que o número dos filhos de Al-Shoru seja como Maria do Mal, o remanescente é que será salvo. No mesmo livro de Romanos, capítulo 11, versículo 5, diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição do seu favor imerecido. A escritura não existe a palavra católico, evangélico, protestante, espírita, cabalista, não existe nada disso. A palavra é remanescente. Muito bem. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Luiz, entendeu? Olha, o tempo passou rapidamente, o assunto muito bom, e eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso encontro. Vamos marcar para que você venha aqui outro dia. Bom, aí encerrou, família. E de acordo com ele, né, o que ele falou aí, eu achei todas as explicações muito válidas, né? É bom destacar isso aqui. Mas o entendimento final dele é que se não souber falar o nome, não é salvo. Só é salvo ele que sabe falar o nome, né? Então, se você não tem dinheiro para estudar latim, mesmo que você cumpra, né, a doutrina cristã, que você se preocupe com as outras pessoas, que você faça a sua parte, não interessa. O que interessa, na visão dele, ele que já se sente salvo, né? Ele acha que o importante é saber o nome. Eu discordo disso. Respeito você que concorda com ele, mas eu realmente não concordo de forma alguma. Acho sim que o que ele falou é muito válido, com certeza mudaram o nome, mas eu sou brasileiro e eu vou falar na língua nativa. Acho que é até bom a gente não chamar Jesus, né, pelas explicações que foram dadas, pela polêmica que envolve, né, mas chama Messias. Tem outras formas que a gente pode se referir, né, família? E o mais importante, na minha opinião, com certeza é fazer as ações, as boas ações que o próprio Cristo deu de exemplo, né? Quando estava ali todos se perguntando, olha, quem é o maior? Ele foi lá, né, na maior humildade, limpou os pés, uma coisa que era muito feio, né, fazer. Quem fazia isso eram os escravos, eram os empregados, e Jesus fez isso, né? E disse ainda que quem quisesse ser o maior, primeiro tinha que ser o menor. Então eu acho que é mais importante a gente observar as regras, a doutrina e tentar implementar no nosso dia a dia, né? Exatamente como a gente sabe que é.
o nome eu acho que fica em segundo plano, né? Quem souber, quem puder fazer uma pronúncia boa, claro que ruim não vai ser, né? Mas achar que está salvo por conta disso, eu acho que é um grande erro, família. Mas enfim, se você tivesse uma opinião diferente, eu peço que você deixe aí, né? Explique, né? Porque você pensa assim. Eu já fui um dos que falava também, né? Achava melhor falar, mas depois de ver esses que defendiam tanto essas teorias, né, esses estudos, vamos colocar como estudos, eu me decepcionei muito, família. Eu digo, olha, justamente os que querem ser muito certo, né, que às vezes fala nem para se referir ao Criador, mas para mostrar que sabe, que estudou, né, aí já mostra que não tem humildade. Justamente esses é os que se comportam pior, pelo menos os que eu conheci. Então, meus irmãos, aí cabe a cada um, né, se esforçar, quem puder, já disse. Se esforçar em ambas as coisas, ótimo, parabéns. Quem não pode, eu acho que deve observar mesmo, família, aplicar a doutrina no dia a dia. Enfim, deixa aí tua opinião, a gente vai ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!